Então, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que vão assistir essa ministração gravada. Então, a palavra que eu tenho hoje é uma palavra muito forte, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você através dessa palavra. Então, o título é Toda Rebeldia Traz Consequência. E eu quero começar lendo um texto de 1 Samuel 15, de 1 a 23, que diz assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver. E não lhe perdoes, porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Então, vamos só comentar esse comecinho, né? Depois a gente vai dar sequência na leitura. Então, essa foi a ordem que o Senhor deu para o rei Saul através do profeta Samuel, ok? Então, os amalequitas eram inimigos de Israel, ok? Então, o Senhor pediu, né, o Senhor deu uma ordem para Saul acabar com todos, né, do meio desse povo, com todos os amalequitas, independente da idade, ok? Inclusive os animais. Então, vamos dar sequência na leitura. O que Saul convocou ao povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, cumpre a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel?
e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho. E disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, trazendo uma conclusão para esse texto, Saul foi um rei rebelde. Ele desobedeceu várias vezes as palavras do Senhor. Então, ele conhecendo o Senhor, ele fez uma escolha de desobedecer o Senhor. Então, nessa ocasião, especificamente, né, ele cometeu uma falha muito grave, e até o final vocês vão entender por quê. Né? E por conta da desobediência dele, chegou um momento que o Senhor cansou. Então, o Senhor decidiu substituir o reinado dele, o reino dele, por Davi, que era melhor do que ele. Porque é assim que o Senhor faz. Quando o Senhor escolhe alguém para um propósito e essa pessoa não corresponde, o próprio Deus substitui por outro que seja melhor do que aquele que foi escolhido. Então, nesse texto específico, como eu já disse, o Senhor ordenou Saul aniquilar os inimigos amalequitas, até os animais, era para acabar com tudo, era para não deixar rastro, era para exterminar esse povo que era inimigo do povo de Deus. Porém, Saul não obedeceu ao Senhor e poupou Agag, que era rei dos amalequitas, e também poupou o melhor dos rebanhos deles. Ou seja, o mal não foi arrancado pela raiz, conforme o Senhor tinha dado ordem para que fosse feito. Então, o rei dos inimigos de Israel foi poupado. E você pode ter certeza de uma coisa: onde tem uma raiz que não é arrancada, ali ela vai fazer brotar uma nova árvore, ok? Então, esse fato que eu estou relatando para vocês, aconteceu em torno do ano de 1049 até, entre 1049 e 1007 antes de Cristo, porque foi nesse período que o rei Saul reinou, ok? Então, grava essa frase para você não esquecer. Toda rebeldia traz consequência. Então, agora, eu quero fazer um túnel do tempo com você. Quando nós chegamos entre os anos de 486 a 465 antes de Cristo, que foi o período em que o rei Assuero reinou, ou seja, se passaram mais de 500 anos desse fato da desobediência de Saul. Ou seja, nós estamos falando de pelo menos 5 gerações, ok? Levando em conta que uma geração tem em torno de 100 anos, né? Naquela época as pessoas viviam até mais do que hoje, né? Então, a gente está falando de em torno de 5 gerações, ok? 5, 6 gerações, dependendo da idade, né, que os anciões vivem. Então, olha o que aconteceu no reinado de Assuero.
um descendente dos amalequitas, chamado Amã, é levantado por Assuero numa posição de destaque do seu governo. Porém, Amã, ele era descendente dos amalequitas e eles odiavam os judeus. Então, Amã se aproveitou dessa posição e ele aproveita uma situação, pega o rei desapercebido e manipula o rei e cria um decreto para destruir e aniquilar todo o povo judeu. Então, agora a gente vai ler Esther, o livro de Esther, no capítulo 3, dos versículos de 1 a 13, que diz assim: depois desses acontecimentos, o rei Xerxes, que é o mesmo que o rei Assuero, tem algumas traduções que ele está como Xerxes, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, que foi o rei dos amalequitas que Saul não destruiu, que Saul poupou. Então vamos lá. Promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres, todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu ou Mordecai, tem algumas traduções que estão como Mordecai, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então, os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia, eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então, contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, para escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los? Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Então o rei tirou seu anel selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Ou seja, a situação que não foi resolvida por Saul, por desobediência, por rebeldia, por rebelião, mais de 500 anos, né, em torno de 500 e poucos anos depois,
essa mesma situação se voltou totalmente contra o povo judeu. Então, como Saul, ele não obedeceu, né, o princípio do Senhor, a palavra do Senhor, isso trouxe uma consequência gravíssima, porque o decreto era para aniquilar todo o povo de Deus, né, todos os judeus, e não sobrar nada. Então, o que o Senhor faz? O Senhor levanta uma mulher judia, Radassa, que na Pérsia o seu nome era Ester, para se tornar rainha e então trazer libertação aos judeus. Ester foi levada ao palácio no mês de Tevet. Nós estamos nesse mês. Nós estamos no mês de Tevet, né? Que é o 10º mês bíblico. Então vamos ler. Então Ester 2, 16 e 17 diz assim: Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tevet, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Então, o Senhor, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então, naquela ocasião, o Senhor já sabia o que ia acontecer. É por isso que ele deu aquela ordem para Saul. Porém, como Saul desobedeceu, o Senhor, sabendo qual seria a consequência para o seu povo, para o povo judeu, 3 meses antes de Amã se levantar contra os judeus, o Senhor levantou Radassa ou Ester como rainha da Pérsia para salvar os judeus. Por que 3 meses? Porque ela foi coroada rainha nesse mês que nós estamos, né, que é o 10º mês bíblico, que é chamado Tevet. Tem algumas traduções que falam Tebet, mas é o mesmo mês, é Tevet ou Tebet, dependendo da tradução. Então, ela foi coroada rainha nesse mês de Tevet, né? E depois, então, 10º mês, 11º mês, 12º mês, aí virou o ano bíblico. No primeiro mês, quando estava fazendo 3 meses que ela tinha sido coroada rainha, o que aconteceu? Né? No primeiro mês, que é o mês de Nissan, né? Eu li o texto para vocês, Amã lançou sortes para aniquilar os judeus e fez um decreto contra os judeus, ok? Então, por que Deus precisou levantar uma rainha do meio do seu povo? Porque a palavra de Deus, o Senhor, ele trabalha em cima de princípios. É por isso que eu bato tanto em cima de nós estarmos cumprindo os princípios da palavra de Deus. Porque na dimensão espiritual existe uma hierarquia. Um rei desobedeceu. Um rei foi rebelde. O Senhor levantou uma rainha com a mesma patente para ser instrumento e seguir as orientações para libertar todo o povo, né, dos judeus, todo o povo de Deus, todo o povo de Israel que estava espalhado nessa época por várias províncias, ok? Então, o decreto era para o mês de Adar, que é o 12º mês. E nesse mês, o Senhor deu livramento e lhes concedeu vitória. E então, eles comemoraram a festa de Purim, que será a nossa próxima festa a ser comemorada, né? Essa festa é uma festa que celebra a vida e a vitória contra os nossos inimigos. Nós vamos comemorar Purim no mês de Adar, que é daqui 2 meses, ok? E aí eu vou falar mais um pouco sobre essa festa, vou falar a respeito de alguns fatos muito interessantes sobre essa festa. Mas a mensagem que eu quero passar para vocês hoje é que quando o Senhor fala, quando Deus fala, por mais desafiador que seja obedecê-lo, porque muitas vezes é desafiador obedecer o Senhor, mas é muito melhor
obedecê-lo do que sacrificar. Porque ele só recebe ofertas e holocaustos daquele que tem um coração verdadeiramente obediente. Ok? Então, eu quero trazer essa palavra porque é uma palavra muito forte. É uma palavra muito forte, mas é uma palavra que nós precisamos ter consciência dela todos os dias. Todos os dias. Ok? Porque quando o Senhor nos pede alguma coisa, muitas vezes é difícil obedecer. Mas esse é o melhor caminho. Esse é o melhor caminho. Por quê? Porque o Senhor, ele conhece todas as coisas. Ele conhece o amanhã. Ele sabe de tudo. E nós temos uma visão muito limitada. A nossa visão é muito pequena perto da visão do Senhor. Certo? Então, quando nós obedecemos, muitas vezes nós não entendemos no momento. Mas, passado algum tempo, nós vamos ter as respostas e nós vamos entender por que era necessário fazer da forma que o Senhor disse que era para fazer. Ok? Então, eu quero deixar essa palavra, né, para que nós venhamos refletir, né? E o Senhor é um Senhor, eu bato muito em cima dessa tecla também. O Senhor é um Senhor que trabalha através das gerações, né? 5 gerações se passaram, ok? E aí, a bomba foi explodir mais de 500 anos depois. Mas uma consequência, ela não fica impune. É isso que muitas pessoas dentro da igreja não entendem. Não entendem, mas de Gênesis a Apocalipse, o Senhor traz essa verdade. Tudo na nossa vida tem uma raiz, tudo tem um começo. E quando nós começamos a ter essa visão, abrir a nossa mente, expandir a nossa mente para enxergar isso, as coisas ficam mais fáceis de ser compreendidas. E aí você muitas vezes começa a entender por que você está vivendo certas coisas. Então eu quero deixar essa palavra para a nossa reflexão. Né? Como é importante obedecer ao Senhor. Né? Então, quando eu falo a respeito disso, eu falo a respeito também de toda uma situação global que está acontecendo. Né? Infelizmente, as pessoas têm uma tendência a serem muito desobedientes, rebeldes, né? Essa rebeldia começou no céu, com Lúcifer, quando ele se rebelou. E ele carregou 1/3 dos anjos com ele, que viraram anjos caídos ou demônios. E até hoje, nós sofremos consequências disso. Então, pessoal, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é essa. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Eu vou me despedir das pessoas que vão assistir gravado,